E o lateral Fernando, o terceiro contratado do Atlético na temporada 2023, é o assunto de agora no De Olho no Jogo. Quais são as principais características do jogador? Qual o ponto forte de Fernando? O que ele precisa ainda aperfeiçoar? Qual status ele chega ao Atlético de Paulo Turra? Será que vem para ser titular da lateral esquerda do Furacão? Tudo isso a partir de agora no De Olho no Jogo. Antes de mais nada, aquele pedido tradicional para você se inscrever aqui no canal, dar esse voto de confiança ao De Olho no Jogo, para que os conteúdos aqui do canal sigam sendo entregues cada vez para mais pessoas. Então, por favor, se inscreva aqui no canal De Olho no Jogo e também deixe o seu like aqui no conteúdo para que o YouTube, a plataforma, siga recomendando cada vez para mais gente, para que o De Olho no Jogo siga circulando cada vez mais pelo YouTube. Então, peço humildemente a sua inscrição aqui no canal e também o seu like de imediato. Para começar a falar do Fernando, acho que o primeiro passo é a gente entender o investimento feito pelo Atlético. O Furacão pagou 2 milhões e 500 mil reais por 70% dos direitos econômicos do Fernando. Jogador de 23 anos, havia feito uma boa Série B pela Chapecoense, tanto é que estava no radar aí de equipes como Cruzeiro, Grêmio e até mesmo o Coritiba. O Atlético, após negociar o Abner com o Betis da Espanha, foi lá atrás do Fernando, fechou a negociação, um jogador inclusive recomendado, avalizado pelo técnico Paulo Turra e também pelo diretor técnico Luiz Felipe Scolari. Mas o que do Fernando chamou a atenção do Atlético? Para mim, a principal característica do lateral esquerdo é o poderio ofensivo que ele pode entregar ao time atleticano. É um jogador com boa vocação ofensiva, acho que vai somar bastante ao Furacão, tem um bom cruzamento, é um atleta que atua sempre bem aberto pelo lado esquerdo do campo, sempre bem próximo à linha de fundo e até mesmo isolado em jogadas ali que ele vai ter que buscar o 1 contra 1, consegue se virar. Podem notar, até mesmo em lances que ele puxa para a perna direita, consegue fazer um bom cruzamento, raramente está acompanhado ali por jogadores da Chapecoense, consegue se virar bem mesmo isolado, e aí os demais companheiros vão preencher a área para receber aí os cruzamentos do Fernando. Para mim, essa é a principal característica dele, a vocação ofensiva, e até mesmo cruzamentos da intermediária, ele também consegue acertar, não é aquele lateral que precisa ir o tempo inteiro para a linha de fundo. Então, é um jogador com muita vocação ofensiva, muita qualidade no seu cruzamento, se vira bem também com a perna direita e consegue aí bons cruzamentos, boas jogadas também da intermediária ofensiva. Para mim, repito, essa principal arma do jogador que você pode notar, repito, chama muito a atenção como ele se vira muitas vezes isolado nas jogadas. É um atleta com bastante qualidade. Além desse cruzamento na cabeça aí para o jogo aéreo dos homens de frente, ele é um atleta que tem também uma boa visão de jogo e uma boa capacidade de passe, aquele cruzamento rasteiro para surpreender a zaga, aquela jogada que vai até a linha de fundo ou próximo dela e cruza para trás para alguém finalizar, é algo que o Fernando faz muito bem. Na Copa do Mundo a gente viu muitos gols nesse tipo de jogada e o jogador novo lateral esquerdo do Atlético faz esse tipo de jogada muito bem. Então, a vocação ofensiva do Fernando é, para mim, o ponto forte dele, o ponto aí que ele mais vai contribuir, mais vai colaborar para a equipe do técnico Paulo Turra durante Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e, é claro, usando aí o Campeonato Paranaense para ir se entrosando e se ambientando ao Atlético, aos companheiros, ao estilo de jogo do técnico Paulo Turra. Além do cruzamento e da visão de jogo, é um atleta que, evidentemente, até por essa maneira que joga ali, que jogava na Chapecoense mais isolado, tem muita resistência. Além disso tudo, ele também consegue se virar no drible, por isso que muitas vezes fica ali mais isolado, porque é um atleta resistente, com boa técnica, com bom cruzamento e que tem drible. Não é que seja um expert, não é que seja um driblador nato, mas se vira muito bem. É um jogador que colado ali na ponta esquerda, consegue sempre criar
boas alternativas, consegue criar boas jogadas para o sistema ofensivo da sua equipe. Então, ofensivamente, Fernando é um ganho importante aí do Atlético, não à toa era uma atleta em evidência no mercado, que estava chamando a atenção de muita gente, apesar da campanha ruim que a Chape havia feito na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado. O Fernando foi o grande destaque da Chapecoense, muito por conta do seu jogo ofensivo, do seu cruzamento em especial, mas também da visão de jogo, resistência, o bom passe e o seu ali cardápio de dribles. É um atleta que ofensivamente se vira bastante. Claro, vai ter que ter um encaixe no time do Atlético. No Furacão, o Vitinho, por exemplo, é quem atua bem aberto pelo lado esquerdo. Tem que ver como que seria esse funcionamento, se os dois atletas se entenderiam, se um acabaria atropelando o outro. O Abner, por exemplo, era um jogador com um passe mais qualificado e o Vitinho esse jogador mais agudo. O Fernando é tão agudo quanto o Vitinho. Tanto é que o Fernando, na entrevista ali nos canais oficiais do clube, disse que pode jogar também de atacante. No Atlético, não acredito nesse cenário em um primeiro momento. Na sequência, claro, pode ser testado, mas num primeiro momento vem para ser lateral esquerdo. E aí vai depender muito do encaixe. Na teoria, vejo o Fernando tendo um encaixe melhor com o Coelho do que com o Vitinho, mas os dois alternaram bons e maus momentos na temporada 2022. Vitinho terminou como titular e começou 2023 como titular. Então, tem mais esse ponto aí a analisar, o encaixe dele no time do técnico Paulo Turra. Mas, para mim, o ponto principal, o ponto que mais preocupa é o quesito defensivo. Não que o Fernando seja uma tragédia defensivamente, mas é um tanto óbvio. Se o cara apoia tanto assim, vai ter espaço, vão ficar espaços nas costas dele. E aí, se o time não compensar bem isso, muitas jogadas serão criadas em cima desse corredor. A Chapecoense teve muita dificuldade por isso. É claro, repito, deixo claro, é um problema que é muito coletivo. Você tem que dar a cobertura, tem que compensar o apoio do jogador, mas alguns lances aí dá para notar também que o Fernando tem alguns pontos no quesito defensivo a desenvolver, desde posicionamento, reação, tomada de decisão. Então, o jogo defensivo do Fernando é algo aí que ele vai precisar melhorar, vai precisar evoluir bastante aí sob o comando do Paulo Turra. Outro aspecto que também não dá para a gente ignorar é o contexto competitivo. O Fernando se destacou jogando uma Série B de Campeonato Brasileiro, Campeonato Catarinense e primeiras fases de Copa do Brasil. No Furacão, é claro, vai ter o Campeonato Paranaense para ir se adaptando, ir se entrosando, mas depois é Libertadores da América, fase decisiva de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série A. De qualquer forma, é um jogador que eu vejo hoje mais completo que o Pedrinho, um atleta que ofensivamente vejo entregando mais do que o atual titular da lateral esquerda atleticana. Para mim, o Fernando assumirá essa posição. Claro, tudo vai depender da resposta dele, da adaptação dele, desse encaixe ao time, como que Paulo Turra, por exemplo, vai armar esse lado esquerdo com ele e Vitinho juntos, se vai mesmo ter que ser como o Coelho, como compensar o jogo defensivo, já que é um lateral que apoia bastante. Tem alguns aspectos aí a serem analisados por toda a comissão técnica atleticana, mas acredito que o Fernando será, sim, titular do Furacão. Mas agora quero saber de vocês, o que acharam da contratação do Fernando? Valeu o investimento? Vem para ser titular do Atlético? Vai responder à altura aí essa posição que vem dando tanto dinheiro e tantos títulos ao Atlético, a lateral esquerda, de Renan Lodge, campeão da Sul-Americana 2018, de Abner, campeão da Sul-Americana 2021, títulos paranaenses também conquistados pela dupla, além de mais de 120 milhões de reais aí aos cofres do Furacão. Comentem livremente aqui na caixa de comentários, a resenha segue agora com vocês. Para fechar, passem lá na KTO.com, Campeonato Paranaense rolando, o dia da dupla Atletiba em campo. Se você aposta em vitórias tranquilas aí de Atlético e de Coritiba, os dois vencendo, você fazendo aquela aposta casada, está pagando 1,65 para 1. Você vai lá, aposta R$50 na KTO.com, ganha 82,50 em caso, é claro, de vitória de ambos. Então, KTO.com, faça o seu registro, use o cupom de olho no jogo, tudo maiúsculo, tudo junto, você ganha 20% de bônus. E anote aí na sua agenda,
na noite desta quarta-feira, vou publicar aqui no canal uma resenha, uma análise sobre a partida do Furacão, segunda rodada do estadual. O Atlético joga contra o Arucó em Maringá às 7h15 da noite. Então, por volta das 10h30, 11 horas da noite, já teremos aqui um conteúdo no canal, uma resenha analisando aí a partida do Furacão. Então, encontro marcado, vamos nos falando aqui, comentem por favor no De Olho no Jogo, e mais uma vez o pedido para vocês se inscreverem e deixarem o seu like, ajudarem o De Olho no Jogo a seguir em segmento. Abraço a todos e até mais.